Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja conosco, amém? Quero dar o bom dia para vocês, como eu cumprimento todo mundo nos sábados. Bem-vindo ao refúgio. Nós queremos ser um lugar de acolhimento e uma possibilidade de família. Que você se sinta abraçado por nós essa manhã, da nossa igreja. Que você se sinta amado, acolhido, respeitado e principalmente impulsionado a querer viver Jesus, amar Jesus e entregar a sua vida em função da causa nobre do Evangelho, amém? Queridos, eu queria pedir que vocês abrissem nessa manhã em João, no Evangelho de João, no capítulo 5. A partir do versículo 1. Eu queria pedir que mais uma vez a gente ficasse em pé para a leitura do Sagrado Evangelho. Eu sempre gostei muito da escola bíblica dominical, do culto após que a gente fazia a leitura responsiva. Não vou fazer isso com os irmãos, mas eu sempre gostei muito dessa questão, onde o pregador lia o primeiro verso, a plateia lia o segundo verso. É muito mais interativo, mas eu vou livrá-los disso essa manhã. Amém? Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada, a água o sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: você quer ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Espírito Santo, seja nosso professor essa manhã. Fala conosco maravilhosamente bem acerca das tuas palavras. E que venha a revelação fresca da tua presença sobre nós, para a glória de Jesus. Amém. Pode se assentar. Meus irmãos, eu gosto muito, quando eu vou imaginar as Escrituras, eu gosto muito de me situar em tempo e espaço. Então, esse texto que nós lemos foi escrito pelo apóstolo João, aquele que andou com Jesus, e que ele se denominava, e que eu acho muito interessante essa denominação que ele se dava, que era o discípulo amado, como está ali em João 13, 23, que ele diz: aquele a quem ele amava. É muito importante, todas as vezes que nós vamos falar sobre nosso Senhor Jesus, a gente falar também da nossa relação com Ele. E João parte não de uma visão histórica, não de uma visão de perspectiva. Então, só para você ter uma ideia, dentre os 4 evangelhos, 3 deles nós chamamos sinóticos. O que são isso? Eles são sinônimos, eles são parecidos. Então, se nós pudéssemos colocar em perspectiva, seria o evangelho de Marcos. Marcos era aquele João Marcos. Lembra que Paulo olhou para ele e falou: você não vai mais comigo, você me abandonou desde a Panfilha, e aí eles se dividem. Então, esse Marcos é o que escreve o primeiro evangelho. Esse evangelho se torna a base para que Mateus escrevesse o seu evangelho. E mais para frente, esse mesmo evangelho se torna a base para que Lucas escrevesse o seu evangelho a partir de uma acurada pesquisa. Fugindo dessa perspectiva, nós temos o Evangelho de João. O Evangelho de João, os grandes estudiosos, eles falam que João era um cara muito sensível.
E eu queria que nessa manhã a gente pudesse encarar um pouquinho o Evangelho de João a partir da perspectiva de João. Eu queria que você lembrasse agora de 12 amigos seus. Que triste, né? Tem um poeta que ele faz o seguinte, o nome da letra de uma música que ele escreveu é A Lista. Faça uma lista de grandes amigos. Nós precisamos entender que nós vivemos em família. Enquanto a gente sucumbir à mentira de que você só terá amigos que caberão numa só mão, você vai perder a maravilhosa graça de viver em família. Então João tinha 12 amigos. Quem sabe ele não tinha 82 amigos. Imagina o seguinte, está só você aqui, um torresmo vivo. Quantos que gostam de torresmo? Você está um torresmo vivo. Aí você fala, mas como assim, Cadinho? Simples. Os seus 11 amigos foram mortos, todo por vias de martírio. Tem um livro chamado A Era dos Mártires e também Os Mártires, que conta a morte de cada discípulo de Jesus. E a que mais me fascina é a de André. Contudo, João era pastor em Éfeso. João é tomado, na época de Domiciano, ele é tomado de sequestro da igreja de Éfeso. E é levado cativo para a ilha não é de Calipso, tá? Para a ilha de Pátimos. Mas até chegar neste lugar, ele foi agraciado em não só conhecer a Jesus, não só amar Jesus, mas também sofrer por aquilo que amava, porque quem ama sofre. E esquentaram um tacho cheio de azeite e mergulharam João naquilo. Mergulharam uma vez, João não morreu. Mergulharam de novo e João não morreu. Então, como esse cara ele não morreu, ele foi deposto para a ilha de Pátimos. Ele era o último dos homens feridos pelo amor a Jesus, que o viu face a face. E para mim, quem me conhece e quem já me viu pregar sobre João, o Evangelho de João, eu digo que, assim como para a minha vida tudo tem uma música, o Evangelho de João para mim tem uma música, tem um som, tem uma trilha sonora que perpassa cada vírgula, cada tio, cada acento, cada história, cada milagre, cada sermão tem uma música ali. E aquela música é um batimento cardíaco. Talvez você tenha que se recordar comigo para você saber o que é, porque para mim essa questão do batimento cardíaco é tão importante. Eu nunca tive sonho de ser pai. De fato, eu nunca quis ser pai. Na minha vida não tinha perspectiva para muitas coisas. A pobreza, ela tem essa capacidade de quebrar a sua perspectiva. Os traumas, as dores, não permite que você caminhe. E eu lembro que uma das primeiras vezes que eu estava falando com a Anitta sobre casamento, e eu falei, mas eu não quero ser pai. Ela falou, fique tranquilo que você será. E eu lembro que, certo dia, as regras da minha esposa não vieram. Gostou dessa, né? É que eu sei coisas mais populares para dizer, mas aqui não quero... Não vou de domingo, né, gente? Vem primeiro e terceiro sábado do mês, a gente fala no português diferente. Diferenciar. E eu estava na academia puxando um ferrinho, de repente um amigo meu, o Paul, ele chega e fala, cara, a Anitta está grávida ou não está? Eu falei, não sei. Ele falou, cara... Aí ele tirou um dinheiro do bolso, vintão, e falou, vamos lá comprar agora o teste. Compramos o teste, deu positivo, mas falei, Fez exame de sangue também, ou só da Bel que você fez exame de sangue? Fez exame de sangue e fomos pegar num sábado. Chegamos em casa, coisa de primeiro filho, sabe? Vamos abrir na nossa sala. Quando abriu, estava lá, positivo.
Gente, eu saí pulando, gritando, desci, abracei a faxineira do prédio. Aquela coisa já virou uma musiquinha, tipo, lovely day, a lovely day, lovely day, lovely day. Desci abraçando todo mundo e tal, não sei o quê. Primeiro exame, peguei um celular, que não era smartphone ainda. Quando o médico, um japonês, colocou não sei o nome daquilo ali, na barriga da minha mulher, começou. Eu gravei. Na época da gestação da minha esposa, nós estávamos passando problemas terríveis na nossa vida. Vários problemas estavam acontecendo. Ministeriais, vários problemas. E eram momentos que eu tinha reuniões terríveis, encontros desastrosos. E eu lembro que eu estava em reuniões tão terríveis e tantos problemas para resolver que chegava uma hora que eu olhava para a Anitta fechava o olho, colocava a mão na barriga e ficava. E eu lembro que lágrimas saíam dos olhos dela. E eu pegava meu telefone, colocava na orelha e ficava ouvindo o batimento cardíaco da minha filha. Então, quando eu leio esse evangelho e diz que João colocava a cabeça no peito de Jesus, João conseguiu entender as emoções de Jesus. De todos os evangelhos, o evangelho que ele é mais direto, mais prático, é o de João. E o que ele queria provar para todo mundo, que ele queria que todo mundo soubesse, anote isso que eu vou te dizer. Toda pessoa que tem um verdadeiro encontro com Jesus, ele perde a noção do tempo. E quem não sabe quanto tempo tem, é tomado de um desespero, porque não sabe quanto tempo lhe resta. Então ele queria falar para todo mundo quem era Jesus. E a maneira com a qual ele queria provar isso era dizer, ele é o Filho de Deus. E por isso muitos comentaristas vão chamar o Evangelho de João como Gênesis do Novo Testamento. E João quer provar que Jesus é o Filho de Deus, coigual a Deus, participante da Trindade com o Espírito. E aí ele lança o versículo que para mim é o versículo da minha vida. Eu digo que eu só sei pregar sobre um texto da Bíblia, que é Mateus 3. Eu só uso outros textos da Bíblia, só para não me tornar enjoativo, mas eu só sei Mateus 3, porque tem a ver com a minha identidade, preparar o caminho do Senhor. Eu estou engajado na obra de preparar o caminho do Senhor, de ser uma voz que clama num deserto. Mas também eu tenho o João 3,16, que é porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele envia o seu Filho. Ele enviou o seu Filho, Ele não enviou uma divindade, apesar de Jesus ser divino, mas é Filho. E João quer provar isso. E há algum tempo, faz umas 3 semanas, eu tive um encontro, uma leitura, participei de uma leitura desse texto de João 5, que foi um pouco desastrosa ao meu ver. E eu voltei para o texto bíblico e falei, Senhor, fala comigo. E sabe como que Deus fala com a gente? Abra sua Bíblia e comece a ler em voz alta. É Deus falando com a gente. E eu quero, a partir da hora que nós estamos lendo o texto, eu quero comentar um pouco sobre ele, fazer algumas aplicações. Porque quantos dos irmãos estão aqui que já não ouviram pregações sobre esse texto? Sim ou não? Eu já ouvi uma porção. E nessa manhã, eu queria que você pudesse entrar comigo numa viagem e começar a visualizar o Jesus real, o Deus menino que nasceu, vivo, real, verdadeiro, caminhando sobre a terra, e saber que nós somos a sucessão do ministério de Jesus.
porque Ele nos enviou. E essa sucessão é tão boa que Ele diz: eis que estou convosco todos os dias. Então aqui nós vamos falar da cura do paralítico. E a primeira sentença que nós lemos foi: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Só para você entender, por que ele usa essa palavra subiu a Jerusalém? Jerusalém ficava a 800 metros, a 800 metros acima do nível do mar. Então você vai ver que o salmista ele faz os cânticos, tanto para quem está subindo para Jerusalém. Nós ouvimos canções de Judá vindo pelas ruas de Jerusalém. Ele está subindo. E depois ele faz músicas, são os cânticos de degraus, que é quando o povo está saindo, eles já saíram das festas. Eles estão voltando para suas localidades. Então, Jesus está indo para uma festa. Alguns estudiosos, Russell Shedd, Wiersbe, eles defendem que possivelmente, Wiersbe diz que não consegue entender que festa que é, mas Russell Shedd diz que possivelmente Páscoa. E a cidade está preparada para receber a festa. No versículo 2 diz: ora, existia ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, que quer dizer casa de misericórdia, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Nós vamos entender que nessa época Jerusalém era dominada pelo Império Romano. Esse tanque de Betesda, ele não ficava na parte de dentro de Jerusalém, porque era cidade murada, ele ficava na parte de trás, perto da porta das ovelhas, e depois a gente pode até conversar um pouco sobre isso, quando você me chamar para tomar um café. A gente fala um pouquinho sobre a porta das ovelhas. Jesus está indo para aquele lugar para celebrar, para se alegrar. Mas eu quero lhe dizer algo: todo lugar é comum até Jesus passar por ele. Como Israel, ali em Jerusalém, toda a dominação entre romanos e judeus, ali também havia os cultos pagãos. Então, possivelmente, este lugar onde Jesus estava foi uma edificação que fizeram para culto de um deus chamado Esculápio, que é o deus da cura dos romanos. Então, os enfermos, todos aqueles que não eram uma mão de obra boa, que não serviam para nada, eles eram jogados. E talvez você assistindo, eram jogados ali, talvez você assistindo filmes que retratam isso, o que você vê? Como se fosse uma praça central, sim ou não? De uma cidade, um laguinho ali, uma fontezinha, e ficava a galera ali sentada com o chapéuzinho assim, pedindo dinheiro. Mas não era isso. Tinha 5 pavilhões, queridos. Eles ficavam jogados e armazenados ali dentro, para que eles não fossem vistos. Santa Casa de Misericórdia, a gente precisa olhar, e na minha profissão eu trabalho muito com palavra, eu não tenho outra coisa. Então eu queria que você pensasse, o que é misericórdia? É a compaixão de Jesus pela miséria da nossa existência, da nossa vida. Por mais que Jesus seja uma pessoa de festa, que se alegra, e nós vemos ele rindo, nós vemos ele chorando, para ele, quando ele sobe para Jerusalém, a importância que ele dá é: eu quero festejar no meio dos doentes. E Jesus vai até um homem.
E o verso 5 diz: estava ali um homem enfermo havia 38 anos. E Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: você quer ser curado? O primeiro ponto que eu quero destacar nisso que nós lemos é que não fomos nós que tomamos a iniciativa de irmos até Jesus. Jesus toma a iniciativa e vai até ele. E assim acontece conosco. Jesus tomou a iniciativa e veio até nós. Ele nos escolhe, como diz João 15 e 16. João 15, capítulo 16, versículo 16. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designeis para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, vô-lo conceda. Queridos, não tem ninguém aqui nessa manhã que fez a opção por Jesus. Jesus nunca foi uma opção para ninguém. Eu quero que você saiba que o mundo odeia Jesus. Tim Keller vai dizer o seguinte: Jesus não era um cara legal, porque ninguém mata caras legais. Jesus vai ser amado, ou como defendem muitos teólogos liberais, esse Jesus histórico, ele vai ser amado enquanto ele não colocar o dedo no seu nariz e dizer: o que você está fazendo é pecado. Jesus vai ser amado pelo mundo, que esse mundo não ama Jesus, ele é odiado por todos. Quando você começa a se aproximar com Jesus e você começa a ver a santidade dele, você não suporta, ou você vai repeli-lo, ou você vai se jogar nos pés dele e dizer: tem compaixão de mim, filho de Davi. A nossa condição, longe de Jesus, nós somos pobres, cegos e nus, enfermos de todas as doenças possíveis, de toda degeneração de caráter. Tem uma irmã que eu admiro muito, que é a Andréa Vargas, e ela fala, um dia ela estava pregando na escola de sexualidade, ela disse algo que foi interessante: só existe 2 tipos de pessoas no mundo, os vivos e os mortos. Não adianta, querido, a gente olhar e dizer: não, mas essa pessoa é tão boazinha, ela faz coisas boas, ela é honesta, ela paga os impostos. O nome disso é graça comum, onde Deus abençoa todo mundo. Mas a graça comum ela mostra a dádiva de Deus, de um Deus bondoso. Mas existe uma revelação específica. E essa revelação específica é quando Deus toma o passo de enfiar Jesus e diz: eu vou me revelar para todo mundo, para gerar salvação. Então a primeira coisa que nós precisamos ter em mente ao ver esse texto é: Jesus vai até aquele lugar, Jesus caminha até os enfermos, Jesus caminhou em nossa direção, não fomos nós que caminhamos em direção a Ele. Nós, quando fomos convidados, nós quando fomos convencidos por essa graça maravilhosa, nós não tivemos opção a não ser dizer: eu me prostro diante de Ti. Mas muitos entraram nisso para ser um bom negócio, e Jesus não chama ninguém para fazer um bom negócio. Sabe qual foi a primeira pregação de Jesus? A primeira vez que Jesus abre a boca para pregar: arrependei-vos e crede no Evangelho. Todas as vezes que Jesus se apresenta para alguém é para chamá-lo ao arrependimento, é para trazer a nossa vida para o trilho de novo, para nos tirar da morte para a luz,
Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida. Então, todas as vezes que uma pessoa fala, eu amo Jesus, e não tem uma vida com frutos dignos de arrependimento, essa vida não se achegou a Jesus de verdade. Não, eu pesquisei, eu já caminhei com Jesus, Jesus é legal, mas agora eu estou em outra religião. Não, esse cara nunca foi crente. Jesus só vai ser amado para o mundo, só vai ser amado pelo mundo quando os seus mensageiros começarem a testemunhar e testificar desse amor, porque ele já veio, ele tomou o primeiro passo. Segunda coisa, Jesus faz uma pergunta simples para o homem: você quer ser curado? Talvez isso soe um pouco óbvio, mas nem sempre nós queremos o que nós precisamos. Sim ou não? Você quer ver um negócio? Vamos pegar aqui, ó. Quantos em dezembro do ano passado, chegou e falou assim, esse ano eu vou emagrecer 10 quilos, e hoje dos 10 só falta 14. Sim ou não? Quantos aqui não sabem que você precisa ter um consumo baixo de açúcar, baixo de carboidrato, caminhar, fazer alguma atividade física pelo menos meia hora todo dia, sim ou não? Que Coca-Cola é o Satanás preto, sim ou não? Mas é gostoso, gente. Quanto de nós não sabemos que precisamos arrumar a nossa agenda, que a noite foi feita para dormir, que não é bom usar muita tela? Quantos de nós não sabemos que isso faz bem, é disso que nós precisamos, sim ou não? Quantos de nós não sabemos que a vida solitária é ruim e precisamos de relacionamento, e nós fugimos de relacionamento? Sabe por quê? Porque o óbvio precisa ser dito. Nós sabemos, podemos dar aula de vida, somos cheios de justiça própria, e ainda mais depois da internet, cara, nós temos doutores em tudologia. É cara com 700 quilos falando que você tem que emagrecer, que você tem que ter uma vida saudável. É gente que não lê um livro no dia, não lê gibi da Turma da Mônica, nunca leu Ziraldo, vai dizer, não, temos que ler bastante, mas não lê. Quantos concordam que lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho? Sim ou não? Você terminou o seu ano bíblico essa semana, né? E aí quando a gente olha para um texto desse, vem nego na internet fazer piada. Não, Jesus, ele quer ser curado? Não, eu quero uma cadeira de roda. Nós precisamos entender o óbvio, queridos. Se Jesus olhar para você e dizer, você quer ser curado? O que você vai falar para Jesus? O que você responderia para Jesus hoje? Olha o que ele respondeu. Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ele não responde a pergunta de Jesus. Ele fala sobre o seu estado de profundo abandono e desespero, mas ele não responde. Porque o óbvio de Jesus é tão óbvio que a gente muitas vezes se perde. E eu, como trabalho com a questão de saúde emocional, o que mais nós temos visto hoje, nós estamos sendo conhecidos como uma geração ansiosa, ou dentro de uma linguagem um pouco mais
profissional, assim, a geração do pânico. E aonde que o pânico, sabe, alguém já viu aquele ataque de pânico, síndrome de pânico? Sabe quando que ele se instala, quando ele se starta, quando se manifesta? É a partir do abandono. A nossa mente, ela só entende dois aspectos, vida e morte. Então, quando você está muito agitado, seu corpo fala, caramba, você vai me matar, deixa eu te jogar para baixo. Aí você começa a ir para baixo. Caramba, esse cara está muito para baixo, ele vai morrer. Deixa eu colocar ele para cima para ele viver. Então, é sempre essa briga. Isso é uma briga interna. E qual é a briga externa? É o ambiente social onde nós vivemos. Quando esse ambiente social que nós vivemos, ele começa a não ser funcional, nós começamos, e nós não somos nutridos como necessidade básica, como abrigo, alimento e segurança, e principalmente na questão de abrigo e segurança, a nossa mente não sabe se tem que nos acelerar ou se ela tem que nos diminuir, porque nós somos jogados num vácuo. E aquilo, o abandono, quando bate, que você não tem uma resposta para aquilo, você entra em pânico. Então, o que acontece? Teu coração faz... Aí você começa a superventilar, e você começa a ir para baixo. E você não sabe mais o que fazer. A única coisa que você vai fazer a partir daí é reclamar de como está a sua vida. E eu não estou falando isso que está errado, estou falando que é o que acontece. E esse homem está ali naquele lugar, possivelmente de pouca luz. E você sabe que mesmo uma pessoa que não anda, o seu intestino funciona normalmente. Quem será que ia limpar ali? Se ele estava para fora da cidade, quantos enfermos estavam ali? Irmãos, de coração assim, vocês já estiveram assim, de passarem uma noite num pronto atendimento, assim, aquele pronto atendimento bem periférico, assim? É o tanque de Bethesda ali. Eu lembro que eu estava na Santa Casa de Santo Amaro. O ano era 1994. Eu tinha sido atropelado por um ônibus. Eu estava ruim, gente. Mas, cara, cada vez que encostava uma ambulância lá, eu lembro de uma que foi muito interessante. O cara me passa com o cara coberto com lençol e sangue. Um rastro de sangue, assim. E o cara vivão lá embaixo. O que era? Não sei. Quer saber? Tá tudo bem. É um ambiente horrível, gente. Final de 21, eu tive uma crise renal. E passei a noite inteira no hospital. Eu, com 41 anos de idade, tudo bem. Ficar sentado, com acesso na veia, numa cadeira igual aquela que está ali no fundo. Como eu fiquei. Tudo bem. Mas veio uma senhora, de 75 anos, com acesso no pescoço, porque não conseguia mais pegar a veia. Sentada numa cadeira pior que a minha. É ruim. É assustador. Ou cadeia. Já foram dentro de cadeia? Ô lugar horrível, gente. Lugar horrível. Leprosário. Já foram em leprosário? Tinha em Bauru. Vocês já viram alguém com lepra? Mano, eu vi um cara em lepra. A gente foi fazer uma ação evangelística. E tinha um cara com lepra sem o nariz. Parecia aquele cavaleiro fantasma lá.
É nesses lugares que Jesus decide fazer festa. É nesse lugar que Jesus ama. Ele esteve na casa de Nicodemos e está tudo bem. Mas nesse lugar, Jesus ama fazer festa. Onde não tem mais esperança. Onde a dor impera, o pânico, o abandono. Somente um Deus que olha para a miséria do nosso coração, sabendo que a gente merecia estar onde estamos, diz: eu vou lá e vou te perguntar, o que você quer? Você sabe quem ouviu essa mesma pergunta alguns anos antes? Salomão. E Salomão tinha uma resposta. Qual seria a resposta que nós daríamos a Deus hoje? Versículo 8. Então lhe disse Jesus: levanta, toma o teu leito e anda. Quantos de nós, nessa hora, estamos prontos para obedecer essa ordem de Jesus? Aonde você está estagnado na sua vida? Vamos pegar coisa básica. E não a título de cobrança, mas a título de funcionalidade como cristão, como igreja. Como estão as suas comunhões, a tua comunhão com os irmãos e com Deus? Nós somos a geração que se refugia na solidão. Quando a coisa fica meio brabo, a gente saca o celular e vai para ela. Como é que está a nossa comunhão? Como que está a nossa vida de oração? Como é que está essa questão do partir o pão de casa em casa entre nós? Porque isso precisa de movimento. Igreja é um organismo. O que é essa eclesia? Eclesia era quando o povo saía para discutir política. Que política? De direita, esquerda? Não. Sobre a ética da cidade. Baseada em quê? Nas Escrituras. Aonde a cidade não reflete a ética das Escrituras, nós precisamos ir contra. Nós vamos trazer mudança. Nós precisamos nos movimentar. E aquele homem estava ali, frente a frente com Jesus. Jesus disse: levanta. Olha que interessante, o que você quer que eu faça? Jesus, há 38 anos eu estou aqui, aquele negócio, né? Irmão, vamos, você não sabe minha vida. Eu não sei sua vida, mas eu sei algo, que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos está dentro de mim, está dentro de você, e baseado nisso eu posso te dizer: levanta, toma a tua cama e anda, entre em movimento em direção àquilo que Deus tem proposto na sua vida. Abandona a mediocridade. Aí as pessoas podem dizer: caramba, mas isso daí como é? Primeira coisa, arruma a tua casa. Homens, não aceite que os seus filhos não adorem o mesmo Deus que você. Seja você abrir as Escrituras dentro da sua casa todos os dias. Torna-te padrão da tua esposa, da tua casa. Levante e anda em direção ao quê? Em direção à vida que honra Jesus.
Aí tu não fala, mas não vai falar nada para as mulheres? Cara, é só você frequentar as reuniões de oração, tem mais mulher que homem. Pega o grupo de voluntário da igreja e sai vendo, tem mais nome de mulher do que de homem. Tivemos uma noite aqui com as crianças, tinha mais mulher do que homem. Então os homens estão precisando levantar e andar e dizer, bora! A sociedade não vai temer um homem pela sua violência, mas pela sua postura em Deus. Quem que era Elias, cara? Mas por que ele era temido? Porque ele atormentava Israel com a palavra de Deus. Igreja Batista Catuaí, que nesse próximo ano a gente se levante dessa postura pastoral, de ser cuidada, isso é maravilhoso, mas a gente passa por uma postura profética e apostólica, onde nós não estamos mais só querendo nos alimentar, mas nós saiamos e levantemos as nossas mãos e saiamos a ministrar esse mundo. Intencional. Jesus, ele foi para a festa, mas para ele falou, eu vou passar em Betesda, eu vou passar no tanque, eu vou curar o cara ali. E é muito legal que tem várias analogias legais. 38 anos eles ficaram ali. Deuteronômio fala da peregrinação de 38 anos do pessoal perdido no deserto, onde encontra o que tem que fazer. Tem várias coisas que dá para a gente conectar aqui, mas uma das coisas que eu quero dizer é, se Jesus é verdadeiro, se ele nasceu de verdade, então vamos obedecer o que ele está mandando. E o que aconteceu após essa fala de Jesus? Versículo 9, e imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Sábado é o dia do descanso. Em Gênesis 2, de 1 a 3, é maravilhoso. Olha que interessante, o que você imagina? Que Jesus fez tudo, que Deus fez tudo, e no 7º dia, ele puxou uma cadeira, sentou, deitou e dormiu, tirou uma paia? Foi isso? Cara, é muito lindo. Tem um irmão chinês que ele escreve sobre isso, e alguns outros também, que é como se após a criação, Jesus olhou tudo e deitou sobre ela, e encheu ela, e não existe 1 centímetro de toda a criação em que Deus não possa dizer, é meu. Ele encheu, ele trouxe vida, ele habitou. E aí a gente vai ver em João, diz que Jesus habitou em nosso meio, ele encheu o nosso meio de graça e de verdade. Nós precisamos entender que Jesus, ao nascer, ao vir no nosso meio, ao morrer, ele nos enche do Espírito Santo, ele repousa sobre nós, e nós estamos cheios dessa presença de Deus, e nós somos chamados a levarmos e enchermos lugares que não estão cheios da presença de Deus. É nossa função, não porque nós vamos ser recompensados por isso, é porque nós nascemos para isso. Eu não sei como que é a sua história. De muitos aqui eu já sei. Mas eu decidi ser intencional na minha vida. Sabe aquele negócio de deixar a vida me levar, a vida leva eu? Não dá certo, porque o mundo jaz o maligno. Eu tenho um caminho que eu preciso percorrer. Eu tenho um destino em Deus. E você também tem. Quando eu falo nós temos. E eu quero gastar os meus dias nisso. De verdade.
Eu sei que eu não vou deixar herança para minhas filhas. De verdade, eu sei. Eu gostei de uma frase do Isaías, e até possivelmente elas vão ter que pagar meu velório ainda. Possivelmente eu não deixo herança, mas eu vou deixar legado. Eu estou trabalhando para gerar esse legado, porque Jesus está sobre mim, está sobre você. Eu quero entrar, nós precisamos ter como alvo entrar naquela lista de Hebreus que diz: homens dos quais esse mundo não era digno deles pisarem. Os nossos vizinhos têm que ser, de verdade, tocados pela presença de Jesus que emana da nossa casa. E isso é real, eu acredito numa presença residual de Jesus. Ele descansou na nossa casa. E esse homem, ele se levanta, toma a sua cama e vai embora. E ele foi para onde? Ele foi para a comunhão dos santos. Ele que foi rejeitado pela religião, ele volta para o lugar para testemunhar o que aconteceu com ele. Que a gente volte hoje para as nossas casas, para testemunhar o que Jesus fez em nós. E que a gente, de verdade, entenda a compaixão e o poder de Jesus. Senhor, fere os nossos corações com a ferida da urgência e do desespero santo de corresponder à sua voz. Fere o nosso coração hoje, Senhor, com santo desespero pela tua presença. Tantos homens no passado, desde do colégio apostólico até agora, estão procurando te imitar, fazer o que o Senhor fez, ser uma reprodução fidedigna do Senhor. Que nós, como Igreja Batista Catuaí, nós que estamos aqui nessa manhã, todos nós possamos, de verdade, Senhor, de verdade, Senhor, abandonar as nossas desculpas, abandonar, Senhor, abandonar os nossos pretextos e correspondermos à voz de Jesus. Assim, quando o Senhor olhou para Levi, Mateus, na coletoria de impostos e disse: segue-me, ele se levantou e foi. Senhor, por favor, que a gente entenda que o Senhor é compassivo, que a gente receba o seu amor e que não seja em vão, Senhor. Por favor, Jesus. Por favor, Jesus. Levanta-nos para um 2025 cheio da tua presença, cheio do compromisso contigo, e que a gente saia para testemunhar de que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus. Amém.